Milan e Inter vão fazer o derby della Madonnina em semifinal de Champions League. Juventus e Roma brigando nas semis da Liga Europa e ainda a Fiorentina tentando chegar à decisão na Conference League. E olha, o Napoli jogando um futebol sensacional para ser campeão italiano. Será que o futebol italiano vencedor tá de volta? A gente vai discutir no episódio de hoje do Rotas da Bola. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Tá começando o episódio 78 do Rotas da Bola. Já chegamos a 30 episódios em vídeo no YouTube de O Tempo. Eu sou o Pedro Abílio, este é o podcast de futebol internacional aqui de O Tempo Esportes. Comigo o editor O Tempo Esportes, Fred Jota. Gosta do futebol italiano, Fred? Tudo bem? Tudo bem, Pedro. Um abraço para quem está nos escutando, para quem está nos vendo. O futebol italiano não precisa da gente falar da importância dele. Estamos falando de um país tetracampeão do mundo e que acarreta ódio e amor, às vezes na mesma proporção. Você acha o futebol italiano muito retrancado ou... Não mais. Pois é. Mas já me encantei com defesas do futebol italiano várias vezes. Pois é. Quando eu falo que existe um pouco desse ódio, é porque, poxa, mas os caras jogam feio, mas está na regra do futebol que jogar feio ou jogar bem posicionado defensivamente é um problema, Pedro? Não que eu saiba. E gosto quando o time consegue estabelecer uma defesa que ganha jogo. Demais. É difícil. E qualquer listinha que a gente for tentar fazer, melhores defensores que a gente já viu. Você pode ter certeza aí, a gente roda essa redação aqui, vai ter voto no Baresi, vai ter voto no Maldini, vai ter gente lembrando do Cannavaro, do Nesta, do Zoff, do Buffon. Então, o futebol italiano, ele é mais do que simplesmente o futebol tetracampeão do mundo. A gente vai falar de alguns grandes campeões continentais hoje. E acho muito interessante entender isso. Tirar essa cisma que acho que tem muita ligação ainda hoje com a Copa de 82. Pode escrever. Jogar retrancado e ter bom posicionamento defensivo não é nenhum problema para mim. Isso eu falo do ódio que o futebol italiano às vezes gera. E o amor é o jeito como eles transformam isso em uma grande paixão, e é muito interessante a quantidade de camisas pesadas e torcidas vibrantes e modo de torcer muito bacana. Estamos falando de uma semifinal agora que a gente talvez vai rever tudo isso, né, Pedro? E certamente com uma ligação muito forte, né, com o Brasil, pelos brasileiros que desbravaram, né, o futebol italiano, anos 80, anos 90, que trouxeram, né, a visibilidade do futebol italiano de clubes para a gente acompanhar aqui e entrar nessa cultura. É aí que a gente entra no nosso primeiro assunto, semifinal de Liga dos Campeões da Europa com Milan e Inter. Eu falei, né, Fred, que o meu coração ficava dividido, porque eu gosto tanto de ver o Napoli jogar, mas o peso da camisa, a tradição, eu achava que tinha chance sim para a Internazionale, aliás, para o Milan, né, se classificar. A Inter contra o Benfica, já até imaginava o equilíbrio do confronto, mas que a Inter tinha uma missão não tão difícil quanto a do Milan. São projetos que começaram há mais tempo, são equipes que enfrentaram dificuldades para montarem os seus elencos e chegarem a esses times que hoje são semifinalistas de Champions, mas na temporada passada eles brigaram até o final ali pelo título do campeonato italiano. A gente falava até nos boletins para a Rádio Super, estamos voltando aos velhos tempos, olha aí, Milan e Inter estão se recuperando. E um ano depois estão nessa iminência, né? Um deles vai disputar a final da Liga dos Campeões. Qual trabalho te agrada mais? O do Pioli, que começou em 2019, ou o do Simone Inzaghi, que é um pouco mais recente, começou em 2021? Como é que você enxerga esses dois projetos, Fred? Olha, eu acho que são projetos que passaram por situações semelhantes, mas que hoje, no jeito de jogar, é um pouco diferente. A gente vê um Milan muito mais estável, tanto que hoje, se a gente considerar apenas a classificação do campeonato italiano, além de ser o último campeão, o Milan está na frente da Inter. A Inter oscila muito mais, tanto que quem ouviu aí os últimos Rotas da Bola, eu pensava num Napoli e Benfica, inclusive. O Napoli porque estava jogando melhor e o Benfica porque poderia aproveitar
as oscilações da Inter, especialmente as oscilações defensivas. E a Inter tomou 3 gols no último jogo, poderia complicar uma classificação que estava bem encaminhada. Então eu acho que o trabalho do Milan, do Pioli, é mais compacto, é mais dentro daquilo que pode apresentar o seu elenco, e com um aproveitamento muito interessante para mim de um jogador que é aquele cara que pode fazer o diferencial. Se o esquema, para mim, é melhor montado, é mais justo, é mais amarradinho, você tem o Rafael Leão. E aí esse cara, ele é melhor aproveitado, depois de muito tempo, ele tem um jeito legal de jogar, um jeito diferente de jogar, o jeito que ele faz diferença. Forte, veloz, conclui muito bem. Ele resolveu o jogo em Nápoles. Já a Inter é um sobe e desce de emoções. É um time que, quando você não espera nada, de repente faz 2-0 no Benfica em Lisboa, abre uma vantagem tranquila no San Siro e toma 2 gols e fica um 3-3. Foi no final, claro, mas deixa aquele pé atrás. Repetindo, 6º colocado no campeonato italiano. Se não ganhar a Champions League, pode ser que não volte a Champions League no ano que vem. E a gente tem que ser também muito franco em relação a isso. É muito legal ter o Internazionale e Milan, mas eles não são favoritos contra Manchester City ou Real Madrid. Bem pelo contrário, né? Então, é um processo de crescimento. E aí tem o seguinte, Pioli desde 2019. Então nós estamos falando de 4 anos. Natural, pensando que o Inzaghi tem um tempo menor. É regra no futebol? Não é. Mas o Pioli, na minha opinião, ele consegue fazer um time mais justo. Um time mais dentro daquilo que ele tem em mãos ali. Mas um time mais conciso do que a Inter. Rafael Leão e Lautaro Martinez, né? Talvez a dúvida das principais estrelas. São times que jogam muito coletivamente, mas talvez os jogadores que mais despontem aí para serem os astros dessas equipes na semifinal. O que é que significou o investimento externo, Fred, nessas duas equipes? Investimento estrangeiro, e como é que você enxerga esse ponto nos projetos daqui para frente também? Era uma ideia de injeção de grana, talvez em grande volume, no momento em que a Juventus empilhava taça atrás de taça. E não foi bem assim como todo mundo imaginava. Teve contratações interessantes, algumas com valores, né, consideráveis no mercado do futebol, mas ainda muito distante de Real Madrid e Barcelona, muito distante ainda dos clubes ingleses, nem se fala em relação ao Paris Saint-Germain. Então, aumentou um pouco o nível dentro de campo, obviamente, mas não é aquela coisa fora do normal com o que as torcidas sonharam. Acho que é um processo de crescimento e entendimento de o que é bom, qual que é o meio termo disso. Hoje, repetindo, nenhum dos dois é favorito a conquistar a Champions League. O futebol italiano teve um crescimento no estilo de jogar. O Napoli ajudou muito nisso, a ida do Cristiano Ronaldo ajudou muito nisso. Teve vários fatores que ajudaram. Só que ainda chega nessa semifinal com aquela... Poxa, chegou ali também, mas a tabela deu uma ajudada. E é uma verdade. O sorteio deu uma ajudada mesmo. Faz parte. Faz parte. Talvez se o City estivesse desse lado e o Real Madrid do outro, a gente não estaria discutindo uma semifinal italiana. Então, é um investimento que vem com aquele monte de dúvida, vem com protestos, fica com a impressão que, pensando para o futuro, isso vai continuar? Não vai? Eles vão abrir mão disso? Uma certa incerteza e uma expectativa em relação a isso. Uma final de Champions League pode ser um sinal de, opa, vale a pena seguir nessa toada. Mas qualquer investimento grande de capital estrangeiro sempre gera algum pé atrás. Por mais que não tenha nenhum problema, gera alguma situação e acho que gera uma insegurança, certamente até no torcedor local. Com certeza. Agora, fica essa sensação, né, Fred, que você já citou, que os dois, independente de quem avance, vai estar diante de um favorito, vai estar enfrentando uma equipe que tecnicamente está acima, que
em termos de elenco e investimentos, está acima, e equipes que estão mais acostumadas nos últimos anos a chegarem a esse momento decisivo da Liga dos Campeões, o Real Madrid e o Manchester City. Tem algum ponto que pode equilibrar uma eventual final de Milan e Inter de Milan ou Inter contra Real ou City? Olha, o Milan já mostrou que tem uma defesa melhor posicionada, mais ajustada. Vai enfrentar, no caso do Milan, se for o Milan, 2 ataques poderosíssimos. Então, o Milan, a meu ver, tem uma possibilidade maior de tentar frear o ataque de Haaland, de Benzema, de Vinícius Júnior, de Grealish, de Bruyne e companhia limitada. O Milan me parece mais redondinho, mais encaixadinho, e tem o Rafael Leão, que para mim é um grande diferencial. Ele é um jogador, a meu ver, melhor do que o Lautaro Martinez. Nem que seja só nessa temporada, ele é um jogador melhor. A Inter sofre com a instabilidade defensiva e com oscilação no ataque. Tem favorito Milan e Inter? Eu daria talvez um favoritismo pequeno pro Milan. Pois é a minha opinião. Mas é um Milan e Inter. É um Milan e Inter. O Milan pode segurar essa força ofensiva dos possíveis seus adversários, coisa que eu acho que a Inter vai ter um pouco mais de dificuldade. Lembrando que a Champions League final é um jogo só. Obviamente que o Inzaghi não vai ser tão bobo de, né, abrir o seu jogo tanto. Os dois vão jogar de uma maneira mais cautelosa. Aí vai entrar aquela velha história. Vai jogar feio. Provavelmente vai jogar feio. Quem chegar na final vai jogar feio. E tem outro fator. Tem o fator Real Madrid, que às vezes a camisa joga sozinha, entra e leva. E tem o fator Manchester City, a primeira vez para ganhar. E isso pode pesar a favor dos italianos, independentemente se for Milan ou se for Inter. Porque é o grande sonho do Manchester City, tá perto, chega com uma possibilidade maior, porque tem um time melhor, mas e aí? E o nervosismo? Acho que são esses pontos que podem pegar um pouquinho. Isso talvez já tenha pesado quando conseguiu chegar finalmente a uma decisão e acabou perdendo, né? O fator nervosismo, o fator anímico. Não tinha o Haaland. E não tinha o Haaland, sempre bom lembrar. E acho que agora é uma diferença muito grande. Agora, se a gente está falando de período anterior para o City, vamos ser saudosista ao dobro aqui agora para a gente voltar às últimas vezes que Milan e Inter estiveram numa decisão de Champions League. A Inter em 2010 conquista um título com o Diego Milito num dia mais que iluminado. E em 2007 o Milan, que já tinha chegado, já tinha todos os sinais de que era um time que poderia ser multicampeão, uma equipe recheada de estrelas, né, Fred? O Milan de 2007 é quase que o mesmo Milan de 2005, que foi coadjuvante de uma das finais mais incríveis da história do futebol, aquele 3-3 com o Liverpool, depois de ter feito 3-0 e perdendo os pênaltis, e o Shevchenko proporcional do Dudek, uma defesa inacreditável na prorrogação, um jogo histórico. É uma espécie de uma revanche. Quem brilhou, inclusive, foi o Pippo Inzaghi, em 2007. Irmão do que Simone. Já falou que vai torcer pro Milan. Azar do irmão. Falou recentemente. Amo meu irmão, mas meu coração é rossoneiro. Era um time que tinha um goleiro que fazia diferença, o Dida, que é espetacular. Tinha o Kaká no seu melhor ano. Melhor do mundo, né? Melhor do mundo. Pippo Inzaghi. Uma consistência defensiva interessantíssima. Você gosta ou não do Gattuso? Mas tem gente que não vai gostar. Um personagem talvez não. De boca fechada ali jogando eu gostava. Exatamente isso que eu queria dizer. Tinha o Cafu, Maldini. Era um time sólido, um time com jogadores capazes de decidir a qualquer momento. Era um baita Milan. E jogadores que sabem decidir num jogo único, Pedro. É batata. Resolve. Jogadaça do Kaká, Pippo Inzaghi sempre muito efetivo nesse tipo de jogo. Então esse time do Milan era um time melhor do que a Inter de 2010. Boa.
na minha avaliação. Concordo. Que também tinha um goleiro, na minha opinião, inferior ao Dida, mas um goleiro numa grande fase, que era o Júlio César. Lúcio, fortíssimo na defesa. Militen, hiper inspirado. Ajudado por um jogador também que tem muita estrela, que era o Eto'o. Esse tem uma estrela gigantesca. Pandev, ajudando de uma maneira muito efetiva esse time a fazer esse time funcionar. E tinha o Mourinho. Mourinho num outro momento. Mourinho pode ser campeão continental de novo. Mas o Mourinho num momento estratégico muito interessante. O Mourinho vence aquele jogo contra o Bayern de uma maneira muito estratégica. O perfil Mourinho aliado ao perfil italiano de jogo. A Inter encantava? Não, eu acho que o Milan de 2007 sim. A Inter de 2010 era eficiente, pragmática em alguns momentos, mas era uma equipe que funcionava. E nenhum nem outro era zebra. Em nenhuma das decisões. Não era nenhum dos dois era hiper favorito, mas não era zebra. É, verdade. Então era um perfil bem diferente. Um perfil que se perdeu. O Milan fez campanhas lamentáveis no campeonato italiano. A Inter parecia que ia entrar num período de brigar ali por títulos europeus e sumiu também. E nesse meio tempo apareceu um aí que começou a coletar título, mas não ganhou a Champions League, né, Pedro? É verdade, vamos falar sobre esses adversários. Só contar uma história da vida real aqui. Eu falo muito do meu pai no podcast, seu Dênio, e o meu irmão, Rafael, em 2007, eu acho que nessa época, ele tinha ali os seus 5 anos. Tudo que ele pedia, meu pai falava com ele: só vou fazer se você falar o meio campo do Milan. Aí ele tinha que falar Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kaká. Aí meu pai ia lá e fazia a vontade dele. Então, tudo que ele era assim, e realmente encantava, né? A gente decorou aquele time do Milan porque era um timaço mesmo. Bom, Juventus e Napoli. Vamos começar falando sobre a Juve. Eu acho que, assim, faltou muito pouco em algum momento para a Juventus ser um time tão consistente a ponto de ganhar uma Liga dos Campeões. Ele tinha adversários que ainda assim, individualmente, estavam acima em algum momento. A Juventus chegou a ter times muito fortes, mas nunca me convenceu assim de que tinha momento melhor do que aquele Real Madrid, de que tinha momento melhor do que vários outros nesse período, Fred. Mas a Juventus quase que enfileira 10 títulos na Itália, traz o Cristiano Ronaldo. Depois de ser eliminada por ele num gol de bicicleta que histórico. E parece que o Cristiano Ronaldo era a peça que faltava. Né? Decide uma Champions League, perde para o próprio Real Madrid. E dá aquela impressão de que, não, agora esse cara aí tá ganhando tudo, vai chegar e vai ganhar. E não é bem assim. Vídeo Guardiola no Manchester City, né? E no próprio Bayern de Munique. Não é chegar e ganhar. A Juventus, para mim, ela nunca teve um elenco titular, um time titular, 11 jogadores, que você depositaria toda a sua confiança ali. Acho que é essa a expectativa esse é o balanço que eu faço. Tinha uma expectativa, porque tinha o Cristiano Ronaldo, tinha vários outros jogadores nesse período, tinha o Dybala, tinha opções interessantes, sempre uma defesa normalmente muito, muito forte, tinha o Chiellini, tinha uma quantidade de jogadores extremamente interessantes. Mas não funcionava, parecia que tinha uma pecinha da máquina ali fora, sabe, alguma coisa desparafusada que não andava. E acho que faltou para a Juventus ter mais jogadores diferenciais. Na hora de chegar e resolver, não tinha tantos. Então a gente falou da Inter de 2010, do Milan de 2007, a gente citou 4, 5 jogadores. Tanto cara que hoje são tratados como foguetes molhados, né, como jogadores como o Quadrado, que em algum momento era uma grande estrela, mas nunca decisivo a ponto de levar a Juve a ganhar uma Champions, mas se tivessem ganhado, talvez hoje tivesse um status completamente diferente. Higuaín. A lista é grande. E a lista de treinadores também
é grande, né? Fez várias apostas. Eu acho que nunca teve um time assim, vou chegar e vou ganhar do Real Madrid. Pois é. Beleza? É isso. E não chegou. E a gente tá falando de um domínio nacional que em nenhum momento se refletiu. Porque a gente poderia estar falando, poxa, Juventus chegou em 5 finais e perdeu. Não chegou, né? Não foi o caso. Não chegou. E o jejum é lá, deve ser 90. É isso. E o Napoli, Fred, o que é que deu errado que a gente pode falar nessa temporada? Eu acho que faltou experiência. Acho que o Napoli estava bem focado no campeonato italiano ao longo de todo o período. Abriu uma vantagem muito grande. Chegou até com essa vantagem confortável, né? Entre os outros times que estavam, o Bayern, o City, os outros times o Real. A situação na Liga era mais confortável disparadamente. Mas não conseguiu colocar em campo aquilo que a gente viu de principal do Napoli e mais uma vez foi anulado pelo Milan. Parece que o Pioli ele meio que achou um caminho ali para ganhar do Napoli. Né? E olha mais uma vez a defesa do Milan aparecendo, né? Acho que é importante a gente citar isso. Vai ficar uma pergunta eterna. Se fosse Napoli e um time não italiano, o Napoli classificaria? Talvez. O Milan estuda o Napoli e sabe alguns pontos fracos, vence o jogo da Liga, ganha moral, ganha o jogo de ida, ganha mais moral ainda. O Napoli não tem jeito. Ele nitidamente se abalou. O 4-0 da Liga e o jogo de ida 1-0 fizeram com que o Napoli não conseguisse repetir o nível de atuação, mesmo sendo melhor. Mesmo sendo melhor. E time italiano, se você deixa ele abrir vantagem, se é bem postado, defensivamente, se é bem organizado, é difícil fazer esse placar mudar. Acho que o Napoli também centrou muitas forças em recuperar o Scudetto, porque é uma grande conquista, é uma festa espetacular. Antes mesmo da confirmação do título, a torcida já está fazendo a maior festa. É um título que não vem desde a época do Maradona e Careca. E tem um peso muito, muito importante para o Napoli, que jogou em vários momentos Champions League com possibilidade de ir longe, mas não tinha um time tão conciso quanto esse. Eu tinha uma expectativa maior. Lembrando que o Napoli chegou a bater na trave nesse período de dominação do Juventus várias vezes, com campanha de campeão sendo vice. E deve perder alguns jogadores na próxima janela, fatalmente, né? Que pode enfraquecer o Napoli em termos de competição continental. San Siro para o Milan, Giuseppe Meazza para a Inter, semifinal de Liga dos Campeões da Europa. Falar sobre os outros italianos que conseguiram chegar, né, Fred, às decisões nas semifinais da Liga Europa. De um lado, Roma e Bayer Leverkusen, do outro, Juventus e Sevilha. A Roma campeã da Conference, a primeira edição, o Mourinho ressurge com a Roma para um título e um título continental e tenta meio que manter ali o time, chega o Dybala e é uma equipe mais forte a cada rodada, a cada semana que passa, parece que a Roma vai tomando um pouco de corpo na temporada e chega para essa semifinal continental. O Mourinho conseguiu trazer para esse time que voltou a Roma para os holofotes. Eu acho que o Mourinho trouxe um pouquinho do espírito vencedor que ele tinha. Que ele tem. Na verdade, ele tem. E a Roma sempre foi ligada a fracasso na reta final, uma dificuldade para ganhar o campeonato italiano, patinava nas competições europeias. O Mourinho chega com mais leve, eu acho, e talvez com uma pressão menor do que em outros trabalhos dele. O Mourinho chegou no Manchester United precisando de resolver, foi pro Chelsea precisando de resolver, tinha que conquistar um título, tinha, foi pro Tottenham, vai quebrar o jejum e não quebra. A Roma, aparentemente, não joga esse peso todo no Mourinho. E ele vai caminhando, ele vai da Conference da temporada passada comendo pelas beiradas, conquista o título, tem mais jogadores decisivos, tem jogadores mais rodados, você citou Dybala, mas dá para citar contratações pontuais dele, né, do Mourinho. O Abraham, por exemplo, é um jogador interessante, um jogador novo, com potencial, que está se soltando no futebol italiano.
era um jogador extra classe na Inglaterra, no Chelsea, no Aston Villa? Não. Você acha que é pelo nível, que é um dos raros ingleses que se destacam aí fora da Inglaterra? Eu acho que assim, o futebol italiano, ele, hoje, campeonato, ele é inferior à Premier League. Não tem discussão. Então, talvez ele tinha um talento ali preso, reprimido, que num campeonato com uma disputa em tese, a disputa até ela é pesada, mas a qualidade de quem está nos adversários é inferior da Premier League. Então ele tem possibilidade de crescimento. Vale para o Smalling também na defesa, que, né, certamente já deixou muita gente assustado com... Pô, por que você lembrou do Abraham e não lembrou do Smalling? Né? Enfim, acho não que... deixou nenhuma saudade na Inglaterra, na seleção, no Manchester United. Assim como o Abraham também não. É ok. Esses jogadores que vêm de um tipo de disputa que é mais qualificada, ajuda a qualificar o time. Então, um time mais estável. E o título da Conference dá aquela injeção. Opa! Somos campeões continentais. Podemos ganhar de novo. Tem um técnico vencedor. Patina ainda no campeonato italiano, né? Ainda não... Já teve momentos que era tranquilo no G4, agora já não é tanto mais assim, mas vai bem na competição. Ganha uma numa temporada e é semifinalista na outra. E nós não estamos falando de uma temporada brilhante do Leverkusen. Verdade. Então, a Roma tem chance, sim, de chegar. Já tem um italiano na final na Champions. Pode ter um ou até dois na Liga Europa. Lembrando que para o Juventus chegar tem que tirar um time que é chato demais quando se trata de Liga Europa, né? Já ganhou várias vezes e acaba de eliminar o Manchester United, perdendo de 2-0 no Old Trafford, e empata para 2-2, depois uma vitória até tranquila no segundo jogo. Com uma grande cooperação do adversário. Com grandes vacilos defensivos do United. Mas troca o treinador, sai o Sampaoli, vem uma situação diferente. E do outro lado, uma Juventus talvez orquestrada, não sei se eu posso dizer assim, pelo Di Maria. Queria que você falasse do Ángel Di Maria depois da Copa do Mundo. Tranquilamente o jogador que... Ufa! A gente fala muito do Messi, né? Mas o Di Maria também... Fez uma baita Copa também, né? O Di Maria voa na Copa, chega sem o peso. Imagina o Di Maria derrotado. Poxa, mais uma temporada aqui. A Juventus, inclusive, tinha um problema da pontuação que perdeu. Ainda tá tramitando, mas aparentemente recuperou os 15 pontos. Né? Aí, puxa vida, já tava lá no meio da tabela com o italiano. Mas não. Né? Vai mal, assim, como toda equipe, vai mal na primeira fase da Champions League, que é o que empurra a Juventus para a Liga Europa. Mas é o que tem mais lampejo de boas jogadas na Liga Europa, na Champions League, é o Di Maria. Sem dúvida alguma. Não tem dúvida em relação a isso. E chega para essa disputa da Liga Europa, me parece muito centrado. A Juventus, inclusive, no momento que começou a fase de mata-mata, ela estava com pontos perdidos no campeonato italiano. Então acho que isso também ajudou no processo. E, sinceramente, pelo perfil do Sevilha, pela proximidade que o Sevilha tem da Liga Europa, é uma disputa aberta. Vai perguntar a camisa, é uma coisa. Vai perguntar o conhecimento e o costume de jogar a competição, isso vai para um outro lado. Na Conference League, a terceira competição na Europa, de um lado tem a AZ Alkmaar e o West Ham, e do outro lado tem a Fiorentina contra o Basel da Suíça. O que é que fez a Fiorentina voltar a ter destaque, Fred? Se você vê algum tipo de favoritismo, como é que a Fiorentina pode se manter nesse patamar, né? Há algum tempo atrás era um time de Champions League, né? Que incomodava e tal, tinha o Jovetic, que todo mundo queria, mas já há algum tempo não consegue ser esse time. Passou por problemas financeiros gravíssimos, parecia que ia desaparecer, voltou. É um time que tem a seu favor o fato de
não está nos holofotes. É um caso da Roma num patamar um pouco inferior. Revela bons jogadores, tem uma torcida que é fanática, que faz a diferença jogando em casa. E a torcida italiana, ela é muito vibrante, Pedro. Então, em competições iguais a essas continentais, elas fazem a diferença. Elas conseguem incendiar um time, empurrar um time. E tem o peso da camisa. Tem o peso da camisa. Pensando nesse pacote todo que a gente está falando aqui no Rotas, a onda italiana fez bem para a Fiorentina. Porque tem uma competição interna. Claro. Né? Chegou a começar bem a temporada com o italiano. Hoje, de todos os que estão nesse momento disputando as competições europeias ainda, é a pior na liga. Mas está perto de chegar numa situação que não chega há muito tempo. Disputar um título continental, eventualmente subir um degrauzinho, jogar a Liga Europa no próximo ano. Lembrando que pega um Basel que costuma jogar competições no nível superior. Isso é muito importante quando a gente pensa nesse duelo. Para a Fiorentina, tem uma certa pressão. É um time italiano, vai pegar um time da Suíça, tem vantagem pelo fator histórico, mas tem a pressão também. Aí... E do outro lado, vou deixar para você falar quem que é favorito entre o West Ham e a AZ Alkmaar. Eu confesso que há algum tempo não tenho acompanhado assim, com mais afinco a Eredivisie, né, o campeonato holandês. Mas o West Ham não encaixou 100%, mas é o time que mais se destaca nessa liga, na Conference League nessa temporada. Acho que projeto por projeto é o time que está mais preparado aí para ser campeão. Dentro de campo é outra história. Contra o AZ Alkmaar vejo como grande favorito. Lembrando que depende muito de como estiver na Premier League no período dos jogos. Pois é. Se estiver lá embaixo... Tá disputando na parte mais baixa, né? Se ganhar uns pontinhos é uma coisa, se chegar uma posição mais confortável pode ser outra. Mas eu vejo como favorito. Talvez o time com mais capacidade, inclusive, de vencer a Conference. Se jogar todo o potencial que tem. Este é o Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional de O Tempo Sports. A gente fala hoje em especial sobre os italianos, mas vamos dar uma passeada também por outros assuntos ainda nessa reta final de podcast, Fred. Mas, se quem está acompanhando a gente é bom de palpite, então tem que conhecer a KTO.com, que é a melhor e mais segura casa de apostas para você se divertir. Tem várias competições diferentes. E agora tá rolando Copa do Brasil, já começou o Brasileirão, tem Libertadores e Champions League, então assim, e navegar por outras modalidades também, além do futebol, viu, Fred? Pois é, lembrando que na KTO 2x0 é goleada, né, Pedro? É isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2x0, a KTO paga na hora com ganho antecipado. Não? O Haaland que deve gostar de ouvir isso. Faça seu cadastro em KTO.com e utilizando o cupom OTEMPO, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. E tem odd boa, daqui a pouco o Fred vai falar sobre o Haaland aí para esta semana, faltando mais ou menos um mês aí para o fim do campeonato inglês. Arsenal e City brigando ponto a ponto pelo título e lá na KTO.com, né, o pessoal já pode dar o palpite para quem vai ser o campeão da Premier League, viu, Fred? Neste momento, favoritismo total para o City, odd de 1,23 para título do time do Guardiola e para a vitória do Arsenal depois de 19 anos dos invictos, odd de 4,20 para o Arsenal, que é o líder, mas o City tem jogos a menos e tem um confronto direto. Pois é, Haaland gosta mais uma vez, eu vi isso e acho que essa festa pode ser uma festa em azul. Deixe seus palpites lá na KTO.com, é onde a diversão acontece. Você vê essa briga, essas rodadas finais aí, Fred, tá todo mundo já meio que dando o título pro Manchester City. Quando chega no momento que um time que está prestes a quebrar um jejum do tamanho do que o Arsenal está para quebrar, empata 3 vezes seguidas, e o City, com o Guardiola, com o Haaland, com o De Bruyne e companhia limitada, começa a ganhar um atrás do outro, naturalmente um time jovem como o Arsenal sente, né? Sente a pressão. É uma reta final que tem o Arsenal só numa competição,
e o City em 3. Que isso pode ser um trunfo do Arsenal, dependendo como as coisas caminharem. O efeito Real Madrid pode espirrar no Arsenal? Não sei. Mas, obviamente, a juventude do Arsenal, aliada à capacidade que o Guardiola tem de arrumar uma equipe, Pedro, fazem com que essa taça comece a sair do sul da Inglaterra e subir um pouquinho. O Manchester City que disputa também a final da FA Cup, além da reta final da Champions League. Pode ser uma reta final de 3 títulos ainda. Você quer saber um pouco mais sobre como está sendo construído esse Manchester City de 2023? No episódio anterior, no Rotas da Bola, a gente falou bastante sobre o City. E para a gente fechar o episódio de hoje, estamos gravando uma semana após a penúltima rodada da 5ª divisão da Inglaterra, a Non-League, que até eu assistindo essa reta final vi que até a 5ª divisão da Inglaterra tem o name rights vendidos, né? Impressionante como o futebol é realmente um grande produto na Inglaterra, médias de público sensacionais para o acesso do Wrexham, que é o time de País de Gales, mas que disputa o futebol inglês. A 5ª divisão é uma divisão meio que semi-profissional, né? Não é 100% de clubes totalmente profissionais, mas é um clube que recentemente foi adquirido por atores de Hollywood, né? Incluindo o Ryan Reynolds, o ator de Deadpool, e que está sob os holofotes, está todo mundo falando, está no hype, como dizem os jovens hoje em dia, Fred, porque lançaram uma série mostrando como foi o bastidor dessa compra, como foi a adaptação. Mas a gente se identifica muito porque é um clube que está ali no futebol inglês raiz, né? No bairro, na cidade. Não é nem no bairro, porque é uma cidade pequenininha, então a cidade inteira meio que abraça assim, o time e foi construindo um time como se fosse um pedaço ali da cidade. Todo mundo gosta do Wrexham na cidade e o time consegue o acesso que não vinha há 15 anos para a 4ª divisão. Lembrando que é um clube fundado em 1863, que joga no seu estádio. Desde então, né? Os estádios de futebol em atividade no mundo é o mais antigo. Né? Há muito tempo. Há muito tempo. Isso é muito interessante. É uma sensação muito legal quando a gente consegue ver, apesar da turbinada por toda a situação, inclusive essa situação hollywoodiana, é interessante a gente ver essa relação de um clube com a cidade. Essa é uma tônica do futebol inglês, porque se a gente for lembrar que outros clubes também têm relação, os gigantes têm relação com sua localidade, com seu bairro, com seu povo, e isso às vezes vai se perdendo com umas arenas que vão sendo construídas. Caso do Everton, por exemplo, né, que vai sair do bairro Everton e ir para uma outra região em Liverpool, é o exemplo mais fácil na minha cabeça aqui agora. É uma coisa de recuperação muito grande, é uma superação. Lembrando que a National League, né, a 5ª divisão, ela é o meio da pirâmide do futebol inglês. As 4 primeiras são as chamadas profissionais, ou a Football League, né, a Copa da Liga Inglesa reúne quem está da 4ª para cima, e daí para baixo até uma mistura. Só um porém me incomoda, Pedro. A campanha é maravilhosa, não se discute. São 24 clubes, só perdeu 3 vezes para chegar no acesso. Mas são 46 jogos e só o primeiro sobe direto. Aí não, né? Aí sobem só 2 para a 4ª divisão. O segundo, com quem o time galês brigou nesse período todo, é o Notts County, que é de 1862, é o clube profissional mais antigo do mundo em atividade. O não profissional, para quem não sabe, é o Sheffield Football Club, de 1857. E acontece o seguinte, o time também só perde 3 vezes, empatou mais vezes, por isso que o time galês ficou na frente, faz mais de 100 gols, tem 30 pontos em relação ao terceiro colocado e não sobe direto. Acho tudo que envolve isso muito legal. Mas fica esse porém. Sobem só 2, um só direto. O segundo, no caso o Notts County, vai esperar a turma que vai vir de um playoff entre o terceiro e o 7º. Aí tem joguinho em Wembley. Isso é lindo, maravilhoso. Jogar em Wembley é uma coisa espetacular. Mas, esportivamente falando, me deixa um certo incômodo. Incomoda muito, né? É injusto. A
Poderiam subir os dois e aí definem lá nos playoffs 2 para fazerem, de repente, sobe um terceiro. A última disputa e subiria um terceiro, mas aí muda também o sistema de queda, né, da quarta divisão, que certamente não interessa aos clubes que lá estão. Exatamente, por ser profissional, talvez tenha essa questão, mas, enfim, me incomoda. Eu fui pesquisar aqui quantos títulos de Premier League tinha o Ben Foster, com 40 anos, goleiro do Wrexham, que era o reserva do Van der Sar, quase não jogava naquele Manchester United, a gente falou de 2007 aqui, né? Sim. Goleiro campeão de Liga dos Campeões, por que não, né? Tem lá o nome dele. Mas hoje, goleiro do Wrexham, aos 40 anos, que subiu aí para a quarta divisão do futebol inglês. É isso, né, Fred? A gente vai fechando esse episódio 78 do podcast Rotas da Bola. 30ª edição em vídeo, a gente está em vídeo no YouTube de O Tempo e você pode deixar o seu comentário aí, a gente vai conferir lá depois os comentários, pode deixar os palpites aí sobre o Derby della Madonnina, Inter e Milan na semifinal da Liga dos Campeões. Vou deixar para te jogar nessa furada nas próximas semanas, viu, Fred? Muito obrigado, mas eu já dei minha opinião em relação a isso. Só escutar aí. Abraço, Fred. Abraço. Valeu, pessoal. Estamos no tempo.com.br, também no seu agregador de podcasts preferido. Este é o Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional de O Tempo Esportes. Até a próxima.